Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, de deixar o like no vídeo e também de me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, o tricolor conhece mais uma derrota no Campeonato Paulista. Agora já são 4 partidas, sendo 2 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Essa derrota foi muito amarga, né? Beleza que contra o Mirassol também era a estreia do ano, 3-0 fora de casa contra uma equipe que em tese tá no mesmo patamar do São Paulo hoje, né? Até porque o Mirassol terminou o Brasileiro em 4º colocado, vai jogar a Libertadores, né? Então o Mirassol, por exemplo, jogou como time grande, enquanto o São Paulo jogou como time pequeno. Só que essa derrota no estádio do Morumbi, pós-renúncia de Júlio Casares, a gente imaginava que pudesse ter sido um jogo diferente e poderia de fato ter sido, né? O São Paulo entrou com um sistema totalmente diferente, 4 defensores, muitas peças do elenco tiveram oportunidades, tiveram alguns minutos. Por exemplo, se a gente for citar o Nicolas sendo titular na lateral esquerda, o Cédric voltando à lateral direita, a dupla de zaga nova, totalmente nova, né? Primeira vez jogando juntos, Rafael Tolói e também o Dória. A gente teve o Luca jogando ali pela ponta direita e teve o Jonathan Calleri sendo titular pela primeira vez após a sua lesão. Após quase 10 meses, Calleri pela primeira vez foi titular do São Paulo. Balançou as redes 2 vezes, isso aí a gente não pode de fato negar, mas perdeu um gol completamente sozinho, completamente sem goleiro, um gol que remeteu, fez a gente lembrar daquele gol que ele perdeu contra a equipe do Botafogo. Sem goleiro, sozinho, era só ele, o gol era só empurrar para as redes. E acabou que ele não conseguiu, chutou para fora e o São Paulo sentiu muita falta. Eu vi alguns torcedores, mano, dá para criticar, ele fez 2 gols. Mas aquele gol, naquele momento, poderia, né, quem sabe, dar uma nova vida à equipe do São Paulo. Tá bom, galera? Então essa derrota, ela foi doída, a Portuguesa ultrapassou o tricolor paulista, assim como outras equipes. Hoje o São Paulo está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista e vale destacar, porque você fala, mas tá só começando. Tá só começando não. Tá na metade, né? Beleza que foi 4 rodadas apenas, mas já está na metade. Só restam 4 jogos, tem clássico no meio, então a gente precisa acordar pra vida, porque senão vai complicar a nossa vida no Campeonato Paulista, que é um campeonato tiro curto. Quando vê, já acabou. A gente, acabou de começar, jogamos só com o Mirassol, o clássico contra o Corinthians, ganhamos o São Bernardo e esse duelo contra a Portuguesa. Mas nada disso, já está literalmente na metade desta primeira fase. Então São Paulo precisa urgentemente acordar para que nas próximas partidas a gente consiga pontuar e aí sim ir para a próxima fase. Eu vi muita gente falando, né, Alemão, eu acho que não dá mais, o Hernan Crespo tem que sair do São Paulo, treinador teimoso, acabou errando na escalação, depois no segundo tempo colocou o Tapia ali de ala direita, o São Paulo ficou com 2 zagueiros lentos, um lateral em tese inexperiente, que é o Nicolas, que está surgindo agora, o Tapia, que é atacante jogando de ala. Era uma situação de jogo que o time precisava avançar, precisava atacar. Não deu certo. Acho válido as críticas, mas eu sempre falo, não acho que a saída do treinador é sempre a resolução. O time perde, manda o treinador embora, perde, manda o treinador embora. Eu acho que tem que ter uma sequência, tem que ter aí um respaldo, tem que ter uma longevidade no trabalho. O Crespo é um cara que é identificado com o clube, tanto que ele já foi campeão, voltou agora num momento completamente complicado, um momento completamente conturbado, que todos nós sabemos do que de fato está acontecendo. É um time que está em construção, é uma equipe, uma instituição que também está em construção, porque a gente fala, o time está em construção, sai jogador, chega jogador, isso é normal, mas a instituição está de fato em construção, é um momento também complicado para os jogadores, né? Se a gente for falar aí, o São Paulo nos últimos dias viveu mais manchetes policiais do que sobre contratações, viveu mais manchetes policiais do que aí jogos vencidos. São Paulo viveu mais problemas com a justiça do que tudo o que estava acontecendo em outros lados, em outros campos, né? Então, se a gente for falar que teve mandado de busca e apreensão, teve outros inquéritos policiais instaurados, teve justiça aí mandando para a justiça especializada de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro, de corrupção. Então é sobre isso que a gente está falando, enquanto a gente queria falar apenas sobre o campo. Não acho que seja o momento de mandar o Crespo embora. Vi muita gente falando, o fim da linha, mas não acho que é de fato o momento.
fim da linha falando sobre isso, nós vamos falar agora sobre o Júlio Casares. Muita gente não está ainda entendendo o que de fato aconteceu, porque teve uma votação em que ele foi impeachmentado, aí o Harry Macis acabou assumindo, né? Hoje é um novo presidente da equipe do São Paulo. Só que teria uma nova votação. Ele estava, entre aspas, ali meio que afastado do cargo. Nessa segunda votação, se de fato fosse votado para ele sofrer o impeachment, aí ele não poderia mais exercer nenhum outro cargo político dentro do São Paulo. Como ele renunciou, agora ele pode voltar daqui a um tempo a assumir qualquer outro cargo no São Paulo, seja no conselho, seja na direção. Ele pode, daqui a um tempo, voltar a assumir qualquer cargo. Se a gente for falar de alguns exemplos, Carlos Miguel Aidar, Leco, hoje ainda estão dentro do São Paulo. Pessoas que destruíram o nosso clube, pessoas ruins, pessoas que não administraram bem, pessoas que colocaram o São Paulo em situações completamente complicadas, ainda estão lá dentro. E a gente tem nome, tem CPF, tem tudo, e eles continuam. Portanto, o Júlio Casares sofreu a primeira votação do impeachment, só que ele renunciou antes desta segunda votação. Ele pode, daqui a um tempo, assumir um novo cargo, uma nova ocupação, um novo trabalho ali dentro do nosso clube. Essa é a situação em que o São Paulo se encontra. O presidente sofre impeachment, como foi o Aidar, como foi o Casares, e os caras continuam lá dentro, mandando, desmandando. Agora o Harry Macis tá fazendo aí uma reformulação lá dentro também. A gente viu que o Carlo Magno, que era o CEO do Tricolor Paulista, também saiu fim da linha para ele. A gente viu que o Dedé, que é um nome também bastante famoso ali nos bastidores do São Paulo, também saiu do seu cargo. Douglas teve que, fugir, disse, tô viajando, mas teve mandado de busca e apreensão na casa dele. Falaram que ele estava viajando, mas nada, né, rapaziada? A gente sabe como é que funciona. Então, tá sendo, né, de fato, uma reformulação muito grande, e tomara que continue aí muitos nomes deixando a nossa equipe para que o São Paulo consiga se reerguer. Não é o São Paulo de ontem à noite que o torcedor espera. Não é o São Paulo que perde, que a torcida gostaria. A gente tem que fazer também uma observação positiva para a estreia do Pedro Ferreira, né? O Pedro Ferreira jogou demais e deu uma linda assistência pro gol do Jonathan Calleri, né? Ele que é o camisa 10 da Copinha, subiu pro profissional, jogou ontem estreando, fez uma linda jogada e deu um lindo passe pro gol do Jonathan Calleri. Olho nele, meio armador que a gente tá buscando aí no mercado, Cauli, não sei quem, será que a gente não tem a solução em casa? Ele já deu ontem traços de bom futebol. Não é o 10 da Copinha à toa, que inclusive o São Paulo joga hoje às 9h30 da noite no estádio do Morumbi contra o Ibrachina. Se o São Paulo avançar para a final, já conhece o adversário, né? Teremos São Paulo e Cruzeiro, que ontem venceu a equipe do Grêmio. Então Pedro Ferreira começou muito bem, chegou no profissional, já teve a oportunidade, já deu a sua primeira assistência após um lindo passe, porque às vezes a gente fala, assistência, o cara tocou de lado, o outro jogador que fez a jogada. Nada disso. Ele achou uma jogada, driblando dois marcadores e achando o espaço pro Jonathan Calleri ir pra frente e finalizar fazendo o gol. Então, olho no Pedro Ferreira, grande joia do Tricolor Paulista, que apareceu muito bem ontem e com certeza depois do que ele fez ontem, vai continuar ganhando minutos, vai continuar ganhando espaço. Então, esse é o São Paulo que está nesta temporada de 2026. É um São Paulo sofrido, é um São Paulo completamente complicado, um tricolor que a gente imagina, né, que possa melhorar, mas muitas coisas precisam ser feitas. A gente já está com alguns pontos positivos, isso é verdade. O próprio impeachment do Júlio Casares, a reformulação do departamento médico, para mim, ela foi muito positiva. Eu vejo pouca gente falando, mas eu sempre gosto de lembrar, porque mais de 10 funcionários somente do departamento médico, nutrólogo, muita gente que estava envolvida ali, chefe de preparação física, médico, fisioterapeuta, muita gente, fisiólogo, foi mandado embora, e o que eu achei muito positivo, porque não dava pra gente normalizar o que estava acontecendo com o São Paulo em questão de lesões. Novos funcionários foram contratados e a gente espera, né, que não aconteça o que de fato vinha acontecendo com o Tricolor Paulista. Próximo jogo, teremos um clássico contra o Palmeiras. Depois de amanhã, já Palmeiras, que foi humilhado na última rodada,
pela equipe do Novo Horizontino, que é um dos líderes do campeonato, né? Hoje quem vem liderando é o Bragantino, depois vem o próprio Novo Horizontino. Teremos um confronto dificílimo, um clássico contra o Palmeiras, depois teremos clássico contra o Santos. Então, para quem tá fora da zona de classificação, restando 4 jogos, você encarar Palmeiras e Santos já é um sinal de alerta ligado, né, galera? Porque os times aí considerados pequenos estão somando pontos, o Capivariano tá bem, a gente tá vendo aí a própria Lusa foi para 6 pontos, a gente vê que o Primavera também começou bem no campeonato, então é um sinal de alerta totalmente ligado pra gente não ficar fora, beleza? O vídeo vai se encerrando, peço desculpas aí pelo cenário, mas a gente tá novamente viajando, mas com sempre o compromisso de trazer as atualizações para vocês, então nada mais justo, se você puder, de se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito e de deixar o like quem assistiu o vídeo até o final e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou, fechado? Fique com Deus, volto amanhã com muito mais novidades, grande abraço, valeu!